Boa tarde, pessoas. Hoje vai ser uma sessão de Coffee Break with Me e arranja-te comigo, porque eu ainda nem sequer estou maquilhada. Acordei bastante cedo hoje. Bastante cedo, bastante cedo quer dizer 4h45. E portanto, não tive muita vontade de me maquilhar para pôr os miúdos na escola. Vou fazê-lo agora. Porque é que é um tema favorito? Já a seguir. É que estamos muito desconectadas desta energia. Ontem falei sobre a mente e ainda abordei um bocadinho este assunto, embora não em profundidade. E hoje vou fazê-lo com vocês. Este meu espelho que eu adoro é da Hello Kitty. E vocês lembram-se que o primeiro Coffee Break with Me falei sobre a criança. Esta é uma das coisas que vocês podem às vezes fazer por vocês. Assim, um miminho de quando vocês eram crianças, coisas que vocês gostavam e de que alimentam e energizam a vossa criança. Que é brincar, que é ter assim umas coisinhas da criança. Não quer dizer que são infantis, não é? Mas que trazem esta energia da vossa criança para a vossa vida. Bom, isto é um pouco mais difícil do que eu pensava. Aqui com a câmera e o espelho cá em baixo, vocês vão ver aí a minha cabeça. Mas tudo bem. O tema hoje. E eu tenho uma mensagem sobre o tema, porque acho que é uma mensagem bonita e bem curta, não vai demorar muito a ler. É uma mensagem do Livro da Luz sobre este tema. E o tema hoje é sentir. É sobre as emoções, é sobre sentir, que eu tenho falado tanto, porque as pessoas estão tão ligadas à sua mente que acabam por nem sequer saber o que é que elas sentem. Não sabem o que sentem. Há muito tempo que estão desligadas das suas emoções. E fica difícil perceber depois o que é que elas querem, ou o que é que a alma delas lhes está a pedir. Exatamente porque elas estão desconectadas do seu sentir. E é difícil quando estás muito tempo desconectada. E nós temos mesmo muito medo do sentir. Bem, não tenho aqui. Não faz mal. E agora vamos lá então. Foi muito rápido. E é sempre muito rápido. Um bocadinho de maquilhagem, porque eu não ponho muita. Só mesmo para não parecer que estou tão cansada. Sentir. O homem está demasiado na ruptura. Demasiado perto da ruptura. Tudo está em desanuviamento. Tudo parece ruir. A emoção maior é levar ao rubro o que se sente. É o que mais dói. É o que mais parece aproximar-se do fim. Sentir. Emocionar-se até à última. Até às suas últimas gotas de sangue, de suor. E depois desse tormento, depois de aguentar as fustigantes águas de emoção, depois de ela ir embora a custo de tanto doer, essa sensação de tranquilidade é libertadora. O ser que vive as suas emoções até ao fim. Sofre, chora, não porque se sente atraído pela dor, mas porque entende que passar por isso é a única forma de se livrar dela. O ser passa pelas emoções todas porque deve passar. Faz o seu luto e só então ergue a cabeça para novas caminhadas. Esse é o sentir da perda. Parar. Parar para se emocionar. Parar para passar por todas as emoções, para depois seguir o caminho com a lição aprendida. Cada lição aprendida mais dá a oportunidade de, a cada bifurcação da vida, poder escolher tomando como parâmetro quem o ser verdadeiramente é. É uma mensagem simples, pequena, mas com tanto, e que senti de trazer, porque o que ela faz é, ela traz todos estes temas que eu venho falando ao longo dos Coffee Breaks with Me, que é o de nos ligarmos à nossa essência, à nossa criança, e o de sentir,
e o não deixar que a nossa mente nos controle. E agora, né, até estou a sentir esta energia, até me estou a emocionar, porque estamos perdidos do sentir, e quando nós sentimos, quando nós nos conectamos com o nosso verdadeiro sentir, tudo faz tão mais sentido e tudo é tão mais verdadeiro, tudo é tão mais alma. É isso, tudo é mais alma. Não é mente, não é racional, não é lógico. E é o que traz o verdadeiro sentido de vida, o que traz o verdadeiro sentido de sentir. Ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, somos ensinados. Desculpem, mas eu estou a ficar mesmo. Estou a sentir. Somos ensinadas que chorar é para os fracos. Já passou, quando cai uma criança, nós dizemos logo: já passou, não choras. E vamos, e pouco a pouco, e lá estou outra vez a falar do mesmo tema que é da criança, porque eles estão todos ligados, interligados, tudo está ligado, tudo está ligado, tudo se conecta. É como é como uma peça de puzzle que se vai juntando. E assim somos nós também. E é lá na infância outra vez que tudo começa, não é? É lá que nos dizem que não podemos chorar, que não devemos chorar, que isso é fraco, que chorar é para os fracos, que já passou. Quando não passou nada, ainda só começou. A criança só caiu e já está a chorar e já estão a pedir para aquela par, para aquela... Na verdade, nós não aguentamos sentir. Nós não queremos sentir a dor quando a criança cai. Nós não queremos sentir a dor da criança, nós não queremos ouvir o choro, porque nos traz uma memória, porque nos leva a um lugar que nós não queremos ir. E não queremos ver a criança sofrer. Mas quando nós permitimos a criança sentir aquilo, permitimos que no futuro as dores comecem a ser menores. E eu vou já explicar o que é que isto quer dizer. Quando nós acumulamos as emoções, porque não queremos sentir, porque queremos ser fortes, elas vão se acumulando ao ponto de que um dia já são tão grandes que vais chorar ou que vais sentir uma coisa muito maior do que aquilo que é para sentir. É como é um acumular de tanta coisa que quando sai com uma grande intensidade, porque um dia ela tem que sair. Essas emoções não podem ficar dentro do teu corpo, elas não podem ficar aí. O que acontece quando nós dizemos já passou e sem processar realmente aquilo que estão a sentir. Neste caso, eu falei do exemplo da criança porque é lá que isso tudo começa, mas continua pela vida adulta. Já passou, vai para a frente, segue em frente. Estamos a atravessar um momento difícil das nossas vidas e as pessoas não sabem o que nos dizer e dizem: deixa lá isso. Já passou. Só que a pessoa ainda nem sequer sentiu, a pessoa ainda nem chorou aquilo, ela não fez o luto, ela não... E depois aquilo acumula-se. Há uma sensação de que não é permitido mostrar as emoções, sentir, porque é uma fraqueza e as pessoas escondem aquilo que sentem, vão acumulando lá dentro. Porque não é adequado chorar no momento. E isso traz um grande acumular, um grande bloqueio daquilo que se sente, daquilo que se está a sentir. Vai-se criando um bloqueio, é isso que acontece. Só que as emoções, quando elas não são sentidas, quando nós não expressamos, quando nós não fazemos o luto das coisas, das nossas perdas, elas vão se acumulando e elas podem somatizar. Somatizar quer dizer que elas vêm para o teu corpo e o que isso quer dizer é que elas vão se converter numa doença, porque as emoções... Porque quando nós dizemos isso já passou, ou quando nós incentivamos a pessoa, a criança, a colocar para debaixo do tapete, a passar um momento sem sentir, passar um momento sem passar pelo luto, o que fazemos é isso mesmo. É com que a pessoa não se sinta confortável para o fazer, porque assim foi educada e a sociedade assim ensina. E ela vai pensando que é errado sentir, ela vai acumulando, vai bloqueando, até que um dia surja várias coisas, mas muitas vezes já é uma doença, porque ela não sentiu, ela recusou-se a sentir durante todos aqueles anos.
De experiência própria posso falar que passei por vários momentos na minha vida em que eu, como mulher forte, usei a minha capa da guerreira. E na realidade a capa da guerreira pode ser muito bonitinha, mas quando não consegues tirar a capa, ela vai-te trazer algo bem doloroso para tu deixares de ser a guerreira que não pede ajuda, que é forte, que não precisa de nada, que não precisa de ninguém. E eu saltei várias etapas de luto na minha vida. Simplesmente passei para o próximo passo, passei para a próxima fase da minha vida sem ir lá, sem ir ao luto, sem querer ver aquilo, sem querer ir à sombra, simplesmente sem querer chorar, sem querer sentir aquela dor que me estava a ser colocada em frente. E é claro que quando nós fazemos isso, nós vamos continuando a viver uma vida que é centrada e organizada através da nossa mente e da lógica, e vamos tomando decisões dessa forma, e por vezes essas decisões não nos levam ao nosso caminho, aonde nós devemos estar, e tornam as coisas mais difíceis. E é exatamente isso que acontece, e eu falo pela minha experiência. De quando não fiz o luto, eu escolhi um caminho que me levou a um lugar que ainda me trouxe mais dor para eu chorar aquela dor que eu não quis chorar lá atrás. Não vou especificar, algumas de vocês já sabem, já conhecem a minha história, eu tenho partilhado algumas coisas, mas quando nós não sentimos as nossas emoções, quando nós não fazemos o luto das coisas que passamos, quando fingimos que somos fortes, porque de fortes não temos nada, porque quando chega o momento de chorar, a emoção tem que ser sentida. Essa é a única forma de fazer o luto, é a única forma de avançar no caminho do crescimento e da evolução. E avançar sem bloquear as emoções e bloquear depois as nossas vidas, porque quando não sentimos, vamos seguir um caminho que não é o nosso caminho original, que não é o nosso caminho. É claro que este caminho nos vai depois orientar e organizar e direcionar o nosso caminho. Só que neste caminho que nós escolhemos de não sentir, vai ser muito mais difícil. Vai haver muito mais desafios. E vai haver muito mais dor. E vais ter que chorar aquilo que não quiseste chorar lá atrás. And then some, como se diz em inglês. E mais coisas que se acumularam agora com as escolhas que fizeste neste caminho. Em realidade são tudo escolhas que nós fazemos. Embora muitas vezes sejam inconscientes e não tenhamos essa consciência de que aquilo que estamos a passar é derivado a uma escolha que foi feita. A nossa escolha. Nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher sempre aquilo que nós queremos. Podemos escolher o caminho da mente ou o caminho em que não nos ligamos às nossas emoções, não sentir, que depois nos vai levar ao nosso caminho original do sentir, porque independentemente do caminho que tu escolhas, nenhum caminho é errado, mas há um que é mais difícil, há um que tu vais ter mais dor e mais desafios. E há um em que tu vais ter mais dor exatamente porque tu escolheste não sentir a dor lá atrás. Então as dores vão-se acumulando, a vida vai-te trazendo mais daquilo, a vida vai-te dando mais dores, tu continuas a não ouvir e a vida traz-te ainda mais, com mais força. Porque o que a alma quer, o propósito é o teu sentir. E quando tu te rendes, porque é isto, é rendição, quando tu te rendes e dizes, eu vou sentir, eu vou chorar, aí sim tu consegues ouvi-la. Enquanto continuas no caminho do não sentir, enquanto continuas no caminho de eu sou a guerreira, eu faço tudo, eu consigo tudo, não preciso de ninguém, nem de ajuda de ninguém. A alma não consegue comunicar contigo, porque tu estás no mental, tu estás na lógica, tu estás assim, como uma pala à frente. Eu não vou sentir, eu vou ser forte, eu vou seguir aqui, eu vou seguir aqui. Não estás a ver o que está aqui, deste lado, e aquilo que pode ser a tua vida e aquilo que pode acontecer quando tu escolhes sentir. Porque como nesta mensagem dizia, depois do sentir há uma leveza. O ser que passa pelas emoções todas, porque deve passar, faz o seu luto e só então ergue a cabeça para novas caminhadas. Esse é o sentido da perda, de parar para se emocionar. Parar para passar por todas as emoções para depois seguir o caminho com a lição aprendida. É porque há uma leveza que é trazida depois do choro. Sabem aquela sensação depois de sentir tudo o que havia para sentir? Choraste
choro é o que traz a libertação dessa dor. Não estou a ser dramática e não é um apego à dor. Não é um... Ficar na dor é quando tu não a sentes e não fazes o luto, não queres chorar, não queres sentir. Quando tu te rendes a sentir a emoção que estás a sentir, paras tudo e só estás a sentir. Vai acontecer, é uma sensação de tranquilidade e de libertação. Porque na verdade o choro é isso, é a libertação da nossa dor, é a libertação, é fazer o luto daquilo que não quisemos fazer. Quanto mais acumulas o sentir, quanto mais acumulas, quanto mais pões debaixo do tapete, quanto mais relativizas o sentir, isso é coisa de fracos, isso não é para mim, isso não tenho tempo. Quantas vezes não tens tempo para chorar, para sentir? Quanto mais relativizas, mais aquilo que cresce. Mais aquilo que cresce. E como eu já disse há pouco, vai-se acumulando. Vai-se criando um maior bloqueio, uma maior dor. A vida vai trazer mais desafios, mais dores. E a vida não castiga. Isto não é um castigo da vida. Porque muitos de nós, principalmente criados na religião católica, fomos ensinados que existem os pecados, que somos castigados quando não cumprimos as regras, quando não obedecemos. Não só na religião, mas a religião tem um peso enorme sobre isso, sobre o sentido de culpa e nós sentirmos que somos pecadores. O meu acreditar mudou muito e eu não acredito que um Deus nos castigue, não acredito que somos pecadores como a nossa religião católica nos quer fazer acreditar. Acredito sim que vimos aqui à Terra não para pagar um preço ou para pagar aquilo que... Não é por pecar, não é por culpa, é para nos responsabilizarmos, para sentirmos o que não quisemos sentir em outras vidas, porque sim, há também um acumular de sentir de outras vidas. Este é o meu acreditar. A astrologia kármica mostra como nós vimos à Terra para sentir. A espiritualidade defende isso também. Nós vimos à Terra para sentir aquilo que não quisemos sentir em vidas passadas. Não fizemos o luto. Depois chegamos aqui e continuamos a fazer disso. Continuamos a evitar sentir. E eu disse há pouco tempo, numa das minhas publicações, que em muitos casos estamos a evitar sentir uma coisa, uma emoção, que se nós nos rendermos e simplesmente pararmos para sentir, é possível que demore apenas uns 20 minutos para sentir aquela dor, chorar, tirar, libertar e depois seguir em frente. Quando andamos anos e anos e anos a apegar-nos àquela dor, a ficar com ela, a bloquear e a apegar àquela dor, parece que nos apegamos porque ficamos ali naquilo, porque quando nós não nos libertamos dela, ela continua a repetir-se. Ela continua a vir à tua mente. Tu podes a pôr debaixo do tapete, mas ela volta na tua memória, ela volta na tua mente. Ela volta com repetições que ocorrem na tua vida, eventos que ocorrem na tua vida. A tua alma traz-te eventos para que tu possas experienciar aquela dor, para ver se daquela vez tu te rendes, para ver se desta vez tu sentes simplesmente a emoção que te está a ser pedida para sentir. Espero que tenha feito muito sentido para vocês. Estamos quase a chegar ao fim do Coffee Break with Me. Esta é um dos temas que eu mais gosto de falar. Já estamos em 20 minutos, eu podia estar aqui muito mais. Mas é só um bocadinho daquilo que é o meu sentir e daquilo que eu faço, daquilo que eu gosto de trazer para vocês. O desafio de hoje seria refletir sobre aquilo que vocês têm, aquilo que tu tens
evitado sentir, o que é que se tem repetido na tua vida, observa, reflete sobre o que tem repetido, o que tem-se repetido na tua vida, que sentimento se repete uma e outra vez e percebe que isso é um pedido para que tu possas sentir e não um castigo da tua vida, da vida ou da tua alma. A alma não castiga, a alma apenas nos coloca os desafios para que a possamos ouvir. Porque quando andamos no barulho da correria do dia a dia, não o conseguimos ouvir. E não conseguimos fazer o que nos propusemos antes de chegar aqui à Terra, que é o sentir estas coisas que não quisemos sentir em outras vidas. Que depois o caminho dificulta-se porque não estamos a ouvir a nossa alma, não estamos a sentir as nossas emoções. Um beijinho e até amanhã.